Bem-vindos ao Paraíso, episódio 2. Mais de não sei quantas viagens do Viajando com Bianca e aqui sempre é o lugar preferido. Dá pra entender por quê, né? Depois a gente vai fazer pedalinho aqui, ó. Passar embaixo dessa ponte. Bem linda, andando no meio da rua. Lado chato de ser adulto, ter que pagar boleto. Lado bom, substituir o almoço por sorvete. E esse céu? O que fala desse céu? Pedalando aqui, né? Carregando esse grupo nas costas. Então, subalternas, as reinas. Isso. Gostaria de dizer que hoje eu não vou pra academia porque é como se eu tivesse feito 50 minutos de bike no pedalinho. Tinha esquecido como a vida de guia cansa. Ave Maria. O que eu vou fazer agora?
Eu tinha esquecido duas coisas. Como é uma delícia tá com meus viajantes e como é cansativo. Gente, sério, tinha muito esquecido como é cansativo. Bon appétit pra mim mesmo. Não vou comer falando, né? Mas eu vou comer, depois eu venho contar pra vocês e assistir um videozinho aqui. Depois eu venho contar o dia de hoje. Foi maravilhoso. Era dia off na agenda. Eu sempre deixo um dia off, que seja um dia inteiro, pra eles conseguirem fazer alguma coisa que seja mais longe e tudo. Só que era dia off, a gente decidiu ir pra Gorge de Verdão, todo mundo junto, porque todo mundo gostaria de fazer a excursão. Aí valia a pena a gente alugar um ônibus e dividir. Foi delicioso. Eu cheguei em casa, dei uma descansada, assim, olhando pro teto, mexendo no celular. Aí eu arrumei a casa, porque o que acontece? As coisas vão rolando, eu só chego em casa, coloco tudo em cima da mesa, vou dormir, aí saio, arrumei a casa, lavei roupa, tirei a louça da máquina de lavar. O que mais que eu fiz? Tomei banho. Postei os stories do dia. Agora eu vou jantar. Depois eu venho conversar um pouquinho com vocês. Bom, continuando o nosso papo e comendo mais uma paçoquinha, eu queria falar pra vocês o seguinte: no último vlog eu falei que tinha 3 assuntos que eu queria tratar com vocês, né? Como é que ia ser esse roteiro, por que eu decidi parar e como é que organiza viagens, acho que era isso, né? Então assim, de uma maneira puramente turística falando, como é que eu organizo meus roteiros, que tenha curso de francês ou não, né? Porque eu já fiz os 2 tipos de viagem. Eu sempre digo pra eles que existe um lado muito bom de viajar em grupo, porque tem coisa que a gente só consegue fazer porque a gente tá em grupo. Atividades especiais, assim, que a gente só consegue porque somos várias pessoas reunidas. Então, quando eu organizo o roteiro, eu me aproveito de estarmos em um grupo para fazermos coisas, guardando a individualidade de cada pessoa. Ou seja, não tem atividade todos os dias, o dia inteiro, o tempo todo. Por quê? Porque a ideia é que seja um roteiro que seja em relação à gastronomia, que seja em relação à arte, em relação ao cinema, esporte, não importa. Cada pessoa tem as suas preferências, tem seus hábitos. Quando a gente fala de gastronomia, por exemplo, claro que a gente consegue reunir bastante pessoas, né, que gostam de gastronomia, de vinho, de confeitaria, não importa. Mas depois tem gente que vai preferir, que vai gostar muito de cozinhar, por exemplo, e tem gente que não vai querer encostar na comida e vai querer só provar. Então, eu crio as excursões, né, eu crio o roteiro com as excursões que eu quero, com as atividades que eu quero e eu deixo um tempo livre para depois as pessoas fazerem o que elas quiserem. Tem gente que quer fazer outras excursões, tem gente que quer dormir. Acontece. Tem gente que quer ir pra praia. Eu super iria pra praia. Tem gente que quer aproveitar, fazer umas comprinhas, obviamente, comprar um souvenirzinho, sabe? Bater perna, assim, de maneira aleatória. Então, no roteiro em si, se vocês olham sempre os meus roteiros, tem um dia que a gente tem uma atividade à tarde, depois à noite não tem nada, aí no outro dia a gente tem um negócio de manhã, aí à tarde não tem nada, às vezes tem um dia que tem um dia todo, sempre tem um dia inteiro off para quem quer fazer alguma atividade que seja mais longe, para conseguir aproveitar mais. Então é um pouco de mescla. Até porque assim, eu sou legal, eu sou bem legal, mas se você passa 10 dias comigo o dia inteiro, 24 horas, você não vai me aguentar mais. E eu não vou mais aguentar você. A gente precisa ter respiro, assim, sabe? E assim, eu acho que a gente tem que fazer os clichês, entendeu? Tem que ir lá nos cartões postais das cidades. E ao lado disso, fazer coisas que são únicas. Eu sempre disse que o objetivo no Viajando com Bianca é que as pessoas fizessem atividades que elas só poderiam fazer porque eu estava ali. Não que eu seja uma pessoa assim muito especial, né, gente? Não é isso. Mas, por exemplo, tem algumas pessoas com quem eu trabalho que, se elas vão fazer uma atividade, por exemplo, é no mínimo 15 pessoas no grupo para fazer. Se levar um grupo de 5 pessoas, eles vão fazer da mesma maneira. Porque são 10 anos trabalhando com isso, sabe? Eu acho que, na verdade, o roteiro é só um reflexo de como eu mesmo
organizo e gosto da minha vida e como eu vejo a vida de uma maneira geral, é um pouco de tudo, sabe? Um pouco de natureza, um pouco de cultura, um pouco de uma coisa mais chique, que eu adoro, um pouco de uma coisa extremamente simples e normal, tempo livre, tempo para contemplar, tentar não correr muito mesmo que a gente tenha poucos dias e que a gente quer conhecer tudo, né? E vocês quando vêm para cá, a gente conhece a cotação, a gente conhece a diferença do real pro euro, então tem isso a mais, a pessoa gastou a fortuna, ela quer aproveitar, mas por outro lado não adianta você ficar 10 dias correndo, você não consegue mais aproveitar nada, daí você começa a ficar muito cansado, você começa a ficar irritado, cria um ambiente chato no grupo, então é uma grande mistura de coisas, e aí eu nem sei por que eu vou falar isso, se interessa alguém, mas para vocês entenderem, no primeiro dia, né, eu tava mostrando a questão das notas e tudo que eu tava organizando com os gastos que eu tive, como é que eu organizo de uma maneira administrativa, digamos assim, e financeira também, porque assim, a gente quer fazer mil excursões legais, sim, mas tem um orçamento, então eu tenho a ideia da viagem, eu escrevo o roteiro, hoje em dia eu escrevo um roteiro em 2 minutos, mais ou menos, depois disso, né, você decide todas as questões de dia, de tempo, em que época, e aí dentro desse valor que o cliente paga, tem o valor do hotel, obviamente, que é sempre mais caro, tem o valor das excursões, como eu fiz isso 10 anos, eu sei já mais ou menos quanto vai custar. No começo, né, eu tinha os orçamentos, tudo, de todos os parceiros, e aí eu colocava ali uma margem de erro do Ibope. Hoje em dia, mesmo as coisas que não estão previstas, eu posso ter uma ideia de quanto mais ou menos vai custar. Então tem ali o valor das excursões, básico, tem o seguro de saúde também que tá incluso, a minha comissão, é isso. Então depois o hotel foi pago, o seguro de saúde foi pago, tem o envelope da minha comissão, o envelope das excursões. Aí dentro do envelope das excursões, por quê, gente? Porque do dia que você cria o roteiro até o dia que as pessoas realmente chegam, tem muito tempo que passa entre esse começo e esse fim. Então até por uma questão assim de segurança financeira, questão do euro, sabe? Pensar no hotel também. Dessa vez um hotel que eu queria, quando eu vi a primeira vez estava um preço normal, aí 20 dias antes da viagem, que a gente foi realmente fechar as reservas, tava 30% mais caro. Depende também de quantas pessoas vão tá na viagem. Quando tem um número menos de pessoas, eu acabo gastando menos em transporte, né? Eu tenho menos dinheiro para usar, porque eu tenho menos pessoas, mas eu acabo gastando menos em transporte. Então, às vezes eu consigo usar mais para fazer atividade. Então agora, por exemplo, enfim, eu tinha visto com os fornecedores, com todas as coisas que eu queria fazer, quanto ia custar tudo. E aí tem uma atividade, sei lá, tinha um negócio que estava previsto que é um almoço. Então assim, eu não fecho exatamente o menu com o restaurante. Então a gente vai lá, a gente almoça, depois eu atualizo a minha planilha com quanto foi.